Iniciando o ano, irmãos. Diga assim, iniciando o ano com vitória. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus hoje, irmãos, tem o título Naamã, um coração transformado. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos deixar colocar no telão. Na 2 Reis, no capítulo 5, versículo de 1 a 19. 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. Quem achou aí, dá um glória a Deus. Ixi, está fraco demais, ninguém achou. Quem achou aí, dá um glória a Deus, irmão. Está no telão aí, vamos acompanhar. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta, que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com ela está a carta que estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Naamã foi com seus cavalos e carros. É o 9, é o 10 agora. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido algo difícil, coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado? Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã
insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceita o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar e ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma história muito conhecida, uma passagem da Bíblia muito conhecida. Uma história incrível, que mostra como Deus é misericordioso. Que Deus, Ele se preocupa com a humanidade, com o ser humano. Ele se preocupa com o sofrimento e com a restauração, tanto física, com o corpo, como espiritual, principalmente espiritual. E a Bíblia diz que Naamã, querido, ele era um homem de um status elevado. Ele tinha uma projeção muito grande na sua época. Ele era o comandante do exército sírio. Ele assistia de perto, irmãos, era o braço direito do rei da Síria, o Ben-Hadad, que era o rei da Síria. E nesta época, irmãos, a Síria fazia guerra com Israel. E este homem era conhecido como vitorioso. Ele era um herói de guerra. E aonde ele ia, ele era reconhecido. Era um homem famoso. Ele era um homem de destaque. Ele era um homem honrado. Ele era honrado, irmãos, pelo rei. Ele era honrado aonde ele ia, ele era honrado no palácio. Ele tinha honras militares. Ou seja, divisas, irmãos. Ele foi subindo de divisa, até alcançar a ser general. Então ele era um homem de destaque. Aonde ele passava, o povo aplaudia ele. Aonde ele estava, o povo cumprimentava. Lá vem lá o Naamã, o nosso herói de guerra. A Bíblia diz que ele era honrado por Deus, porque no versículo 1, irmãos, que nós vamos ler, a Bíblia diz que Deus, porque no versículo 1, olha, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque o Senhor dera livramento para os sírios. Ou seja, ele era honrado pelo Senhor. Parece uma coisa assim, atípica, por quê? Ele é o Deus de Israel. Porém, irmãos, nessa época, o povo de Israel, muitas das vezes o Senhor permitia isso. Para quê? Para que o povo se voltasse para ele. E muitas coisas acontecem, o povo era confrontado. Então, a Síria tinha um domínio sobre Israel nesta época. E ele, então, era um homem de valor. Um militar, na mais alta estipe. Eu, irmãos, eu era soldado raso. Eu servi o tiro de guerra. Ali o Marcão também, que serviu o exército. E a gente sabe, irmãos, o respeito que tem, a organização que tem com os militares. Então, ali, como soldado raso, ali no tiro de guerra, a gente aprendeu o quê? A respeitar. Você respeitava de uma forma muito grande os que eram superior a você. Ou seja, você tinha uma educação, você era ensinado uma educação, você era ensinado a respeitar. Então, era muito importante. Então, desde aquela época, irmãos, eu tenho amigos até hoje que serviu comigo. Por quê? Porque havia uma união.
E o rei Naamã, irmãos, ele era respeitadíssimo pelo povo. Só que a Bíblia diz uma coisa, que ele era leproso. Que ele era leproso, como a gente leu no versículo 1. No versículo 1 diz assim que o Senhor dava livramento aos sírios. Um homem valoroso, porém leproso. Irmãos, o homem, ele pode ter tudo na vida. Pode ter uma condição excelente. Ele pode ter as melhores roupas, os melhores carros, as melhores casas. Ele pode ter. Mas tudo isso, irmãos, não vai preencher o vazio. E este vazio, irmãos, que às vezes está no nosso coração, só quem preenche é Deus. Então, a humanidade, ela tem uma grande necessidade de Deus. Todos nós temos uma grande necessidade de Deus. Naamã, ele tinha tudo, ele podia ter a casa que for, mas ele não tinha o lar. Por quê? Porque a lepra, irmãos, ela separa. Ela é contagiosa. Então a filha, muitas vezes, ele queria pegar a filha no colo, não podia, porque era contagioso. Ele queria dar lá um selinho na esposa, abraçar a esposa, não podia chegar perto. Então, aquilo emocionalmente na vida de Naamã afetava grandemente a vida dele. Por quê? Porque havia uma separação. A lepra, irmão, separava. Ele tinha casa, mas não tinha o lar. Ele podia ter o melhor plano de saúde, irmão, mas não tinha saúde. E toda aquela farda que ele vestia e ia para os lugares, quando ele chegava na casa dele, que ele tirava aquela farda, mostrava os defeitos dele, mostrava as feridas, irmãos, que a lepra, ela deixava. Talvez você que entrou aqui nesta manhã, porque na caminhada cristã, muitas das vezes, irmãos, nós às vezes somos feridos, às vezes por palavras, por tantas coisas que nos aflige. E às vezes, irmãos, ficamos também com feridas espirituais, dentro da alma, que atinge a nossa alma. Então, nesta manhã, queridos, é uma manhã de cura, é uma manhã de libertação, é uma manhã de transformação, de um coração renovado na presença de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, este homem, irmãos, ele tinha tudo. Mas, na verdade, todas as vitórias que ele teve, irmãos, não garantiu a vitória dele sobre a carne, sobre o emocional dele, que era tão afetado nessa época. Tão afetado, irmãos. Então, ele estava desesperadamente procurando algo, procurando medicina, procurando lá na época curandeiros, eu não sei. Para quê? Para que tivesse a cura. E nada disso, irmãos, aconteceu. Nada disso. É interessante, queridos, que nesta guerra entre Israel e Síria, veio uma menina cativa de lá. Isso é para a gente guardar no nosso coração. Esta menina, ela veio escrava e veio justamente trabalhar na casa de Naamã. Ela assistia a sua senhora, que era esposa de Naamã. E ali, muitas conversas, muitas ordens à menina. E ela ali dentro, ela via aquele homem com esses defeitos, com essas feridas. E essas feridas, irmãos, que é no nosso tempo de hoje, que a gente pode trazer para o nosso tempo, que muitas das vezes acontece nas nossas vidas, porque a gente vai caminhando, e a gente é pecador. Essas feridas acontecem por quê? Por causa do pecado. O pecado, irmãos, assim como a lepra separa, o pecado também separa. Algumas coisas que tipificam a lepra, que tipificam o pecado do ser humano, ela separa.
que eu quero dizer com isso? Vocês lembram na época de Jesus, quando Jesus cura um leproso? Então, o leproso, ele tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote, ele olhava, ele examinava aquela pessoa, e aí ele carimbava, é lepra. Ou era só uma ferida, voltava para casa, voltava. Mas se era lepra, irmãos, era uma coisa terrível. Por quê? Separava da família. O pai que tinha uma família, tinha que separar da esposa, separar dos filhos, e ir viver, muitas das vezes, em cavernas, em vales, lugares separados, onde ficavam aldeias de leprosos, ficavam lá. Até que em um certo momento, voltava de novo para ver se havia cura. Muitas das vezes, irmãos, a lepra levava à morte. E aquela menina, irmãos, que estava na casa dele, ele via aquele homem, porém com lepra. E ela conhecia o Deus de Israel. Ela sabia quem era o Deus de Israel, o Deus da esperança. E ela chega para a sua senhora e diz assim, coloca para mim no versículo 2 e 3. Olha o que essa menina fala. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele ia ser curado da lepra. Uma menina, irmãos, que veio cativo, foi para uma terra estranha, foi para a Síria, estava trabalhando como escrava. Ela tinha tudo para maldizer Naamã, ela tinha tudo para falar mal de Naamã, para amaldiçoar Naamã, mas ela não fez isso. Ela anunciou a palavra. Ela fez o quê? O bem. Muitas das vezes nós somos acometidos por algo na vida e a gente quer dar o troco. Talvez aquela menina falasse, que morra esse general aí. Vai embora, vai em paz, né? Muitas das vezes é assim. Às vezes pessoas que nos ferem, que nos agridem com palavras, com tantas coisas, irmãos, a gente às vezes quer fazer isso. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala ao contrário. Coloca aí para mim, em Romanos 12, de 17 a 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe de vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Fale comigo, vença o mal com o bem. Glória a Deus. Ela podia ter todos os motivos do mundo, irmãos. Ela foi tirada do seu pai, da sua mãe, foi para uma terra estranha. E ela anunciou o quê? O Deus de Israel. Se meu Senhor soubesse que há profeta em Israel, ele seria curado da lepra. Na verdade, ela anunciou o Senhor, o que cura, o que liberta. Talvez, irmãos, você esteja assim, nesta manhã. Lá dentro, irmãos, o nosso ser, quem conhece é só Ele. Só Deus sabia como Naamã estava. Só Deus sabia, irmãos. O emocional dele como estava. E ela anunciou a Deus para ele. O único que a gente pode ter esperança. Nós, irmãos, hoje,
Deus pode providenciar hoje, na minha e na sua vida, casas de Naamã, para você anunciar. Em nome de Jesus, irmãos. Que você abra o teu coração e nas oportunidades, você fale de Deus, fale de Jesus para as pessoas. Amém? Dá um glória a Deus, irmãos. Fale de Jesus para as pessoas. Irmãos, é interessante, né? Como Jesus faz, como o Espírito Santo faz. Eu jogava bola antes, gostava de jogar bola, e durante esse período, a gente faz amizades, né? Eu tenho amizades até hoje. Então, nesse período, houve amizades até mais fortes, e uma dessas, irmãos, até uma pessoa mais velha, e eu tenho amizade até hoje com o filho dele, uma pessoa que, tempo atrás, no começo de dezembro, ele ficou doente, foi internado, né? E eu liguei para ele, né? Eu liguei para o filho dele e falei, olha, onde o seu pai está, que eu quero ver ele. O nome dele, Vilela. E aí, irmãos, no dia que falei, vou lá visitar o Vilela. E no dia que eu fui visitar ele, que eu liguei para o filho dele falou assim, não, o Sabá, lá é conhecido como Sabá. Ô Sabá, ele já saiu, ele teve alta. Ele está em casa. E aí, irmãos, ele mora no André Ramalho. E eu estava passando na Itamaraty. Eu entrei na Itamaraty, entrei ali cortando, saí no André Ramalho, rapidinho. Liguei para o filho dele, você está chegando? Ele falou, eu estou chegando, Sabá. Mas aí, irmãos, quando eu estava na frente da casa dele, do outro lado da rua, eu escutei do outro lado, Sabata, a esposa dele chamando. Entra. Aí eu fui lá, entrei na casa dele, ofereceu lá uns negócios diferentes lá, eu falei, não, muito obrigado. Negócio diferente, irmãos, uma cerveja, alguma coisa, que eles estão acostumados com isso. E naquela época, eu também era acostumado. Nada contra, irmão, cada um sabe o que faz. Eu falei, muito obrigado. Essa época já passou, né? Aí, ela me ofereceu um suco, tomei um suco, e ali a gente começou a conversar e se lembrar daquela época, irmãos. Foi muita risada ali. E ele, com a barriga desse tamanho, inchada, com as pernas inchadas, saindo água. Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma oportunidade. Quando a gente vai entrando, a gente já fala, prepara uma oportunidade, Senhor. Prepara essa oportunidade. E aí, irmãos, conversando com ele, estava a esposa dele, o filho dele chegou e conversa vai, conversa vem. A esposa dele falou assim, Sabata, tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu falei, agora, falei, é verdade, irmã, verdade, é verdade, tudo que a gente planta, a gente colhe. E a oportunidade eu peguei, irmãos, ali. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ele estava enfermo, a gente não sabe. Eu falei assim para ela, então, olha, falei algumas coisas para ela e falei assim, então, vamos orar. Aquela época eu tomava todas e eu falei para ela lá, mas hoje eu sou pastor e eu gostaria de fazer uma oração por ele. Ela falou, vai fazer oração? Chamou, irmãos, tinha a casa dele, tinha as duas casas. A sala encheu. A sala encheu, irmãos. Aí, isso que eu falo, irmãos, o Naamã, ele tinha o Deus dele. Nada contra, irmão, cada um faz o que faz. Cada um faz o que quer. E é interessante, irmãos, que no canto assim, onde ele estava deitado aqui no canto, um altar, né, com as imagens lá. E a Bíblia aberta. Provavelmente no Salmo 91, eu não vi. Então eu falei assim, olha, antes de orar, dá a Bíblia aqui. Aproveitei todo mundo lá, falou, olha, Jesus, olha como o Espírito Santo faz, irmãos, que é tremendo. Jesus, ele falou assim, ele reuniu os discípulos, aqui nós estamos reunidos, e ele disse assim, e eu li a passagem de João 14, eu li assim, a palavra de Deus fala assim, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas,
Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E fui falando para ele, queridos. E ali, Deus foi tocando naquelas vidas. E no final, no versículo 6, do João 14, fala assim: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Uma oportunidade que a gente tem. E eu falei de Jesus, irmãos, para ele. Preguei ali para aquele povo. E falei assim para ele: olha, como está em Romanos 10, versículo 10. Se com a tua boca você confessar e com o coração crer. E ele falou: você crê? Eu creio. Não é por força e nem por violência. Você aceita esse Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele falou, chorando, aceito. Aceito. Irmãos, quando eu olhei para o lado, estava todo mundo chorando. Olha o que o Espírito Santo faz, irmãos. Eu levei um tapa na cara, que eu falei, esse homem nunca vai aceitar Jesus. Às vezes é os momentos mais improváveis que você acha, mas você que acha. Deus não. A menina era mais improvável de falar de Deus, mas ela falou de Deus para Naamã. E ali, irmãos, todo mundo chorando, me despedi, fui embora. Aquele homem passou 3 dias, irmãos. O filho dele me liga, o Val, fala assim, olha, ele foi internado novamente. E da internação, irmãos, ele não voltou mais, infelizmente. Mas ele ouviu a palavra. E se eu não tivesse falado para ele? Irmãos, a gente não sabe. Simplesmente anuncie a Deus. Essa menina anunciou a Deus. Anunciou a Deus. E ele desesperado, Naamã desesperado, foi lá falar com o rei. Rei! Lá em Samaria, lá em Israel, a menina falou que lá tem cura lá. E o rei chegou e falou, eu vou te ajudar. Vamos ler lá. Vamos ler. Versículo 4 a 7. Aleluia. Versículo 4. 2 Reis 4. Mesmo texto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá. Aliás, perdão, é capítulo 5. Capítulo que a gente estava lendo. Amém. Versículo 4, primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Segue. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta, que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cure. Olha que interessante, irmãos. Em primeiro lugar, querido, Deus já estava trabalhando na vida de Naamã. É isso que a gente tem que entender. Ainda ele não sabia. Ele não sabia. Então, para ele, a menina disse para a esposa, vá e fale com o profeta. Mas aí ele foi falar com o rei da Síria, tudo bem, ele foi pegar a autorização. Porém, o rei não tinha cura. Para falar com o rei de Israel, que também não tinha cura, irmãos. Ou seja, foi falado para ele fazer de um jeito. E ele estava fazendo de outro jeito. Ele estava fazendo totalmente do jeito dele. E não é assim que funciona. Deus fala para fazer de um jeito, faz de um jeito. Totalmente ao contrário. A palavra de Deus diz assim, para ele ir em Israel, para Samaria, lá estaria o profeta.
E aí, queridos, uma coisa muito interessante, que é o discernimento espiritual. Por quê? Ele como rei, não o rei da Síria, que mandou Naamã lá para o rei de Israel, ele tinha o conhecimento de Deus. Só que quando a notícia chega lá, ele rasga as vestes. E fala, por acaso eu sou Deus para curar, para dar vida? Por que que ele mesmo não anunciou a Deus? Ele poderia, porque ele conhecia, mas estava tão torto. Porque, irmãos, os reis de Israel, em toda a sua história, nenhum sequer foi agradável aos olhos do Senhor. Nenhum. Nessa época era o rei Jorão, que estava em Israel. E por contraste, totalmente ao contrário, Deus aprovava tudo que Josafá fazia no reino de Judá, em Jerusalém. O reino nessa época estava dividido. Então o rei rasga as vestes e não cita Deus em nenhum momento. Não teve o discernimento, irmãos. Às vezes as coisas mais simples acontecem comigo e com você, e nós precisamos ter esse discernimento. E anunciar Deus. A menina anunciou. O rei poderia ter anunciado. Fala, não, eu vou anunciar aqui Deus, eu vou enviar ele para o profeta. E o profeta, ele vai me dar a direção. Não é assim nas nossas vidas, irmãos? Às vezes Deus fala para a gente, ó, irmão, vai para a direita, você vai para a esquerda. Igual Jonas, né? Jonas, vai para Nínive. Vai lá que eu quero, vai lá pregar um arrependimento lá que eu quero salvar esse povo aí. Não, senhor, ixi, ó. Jonas, Nínive era para o norte, ele foi para o sul. Totalmente diferente, irmãos. Às vezes nós somos assim. Deus fala para a gente ir para um lugar, mas a gente é teimoso. A vontade, né? A gente é teimoso, quer fazer do nosso jeito. E não é, irmão, do nosso jeito. É do jeito do Senhor, é o jeito dele. Porque a gente é autossuficiente para fazer do nosso jeito. Olha, irmãos, às vezes, não. Muitas das vezes, não. Mas quando você obedece a Deus, faz do jeito dele, irmãos, é vitória. É vitória. Por quê? Porque Deus, irmãos, em muitas situações que a gente vive, e o que está dentro de nós, que a gente já falou, Deus vai confrontar você. Deus vai confrontar você naquilo que você é falho. E nós somos falhos. Se é, vamos supor, se é mentira, Ele vai confrontar você naquilo que você está dizendo, mentira. E você vai ouvindo a palavra, e a palavra vai te libertando. Até o momento que você para com mentira. Mesma coisa a fofoca. A fofoca também é assim, irmãos. A fofoca, ela põe fogo numa floresta. A língua, depois você lê lá em Tiago, lá, se não me engano, 2, ele fala só da língua. Põe fogo. Então, aquilo que você fazia, Deus confronta. Eu, quantas vezes, irmão, sentei no banco de igreja, e a palavra vinha, parece que ela vinha aquela faca assim, ó, de 2 gumes, e ia até, e cortava, irmão, dos 2 lados, assim, para quê? Porque ela liberta, irmão. Se você abre o coração, ela te liberta. E Naamã foi extremamente confrontado. Ele quis fazer do seu jeito e não era do seu jeito. Era um jeito simples, irmãos. Um jeito simples. E nós vamos ver esse jeito. Nós vamos ver. Irmãos, eu creio que todos que estavam aqui, é lá aqui é o Tietê, né? Sujo pra caramba. Aqui, né? Mas o Jordão lá também, disse que era barrento na época. Eu não sei. Mas o Tietê aqui também. Irmãos, será que nós dava lá os 7 mergulhinhos? Vamos lá, vamos olhar lá. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Versículo de 8 a 14. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube, olha aí o profeta da época, Eliseu, ele ficou sabendo que o rei rasgou lá as vestes dele quando chegou no Naamã lá, com todo o seu dinheiro, com todas as suas coisas,
ele chegou lá e falou assim: olha, manda ele aqui. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e sua pele será restaurada. Você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo, que ele sairia para me receber, invocaria de pé o meu nome, o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão do Deus Todo-Poderoso, e a lepra, e ele curaria a lepra. Não são assim os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhes diz para que se lave e seja purificado? Assim ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e sua pele tornou-se como a de criança. Irmãos, ele chega lá, o bam, ele chega lá, na frente da casa do profeta. Talvez na cabeça dele, a gente comentou aqui o versículo que tinha ouro, prata. Talvez ele, no coração dele, irmãos, ele queria comprar cura. Ele queria comprar a sua saúde. Mas o dinheiro, irmãos, às vezes não. Você pode comprar muitas coisas, mas das coisas de Deus é diferente. O profeta nem recebeu ele. O profeta falou lá para o moço: vai lá, fala para ele. E no coração de Naamã, eu vou estender lá, vamos estender o tapetão vermelho para mim, eu vou lá dar uma desfilada, ele vai vir aqui, como está na palavra, né? Fale para os presbíteros, impõe as mãos e será curado, né? Então ele foi certo, ele falou: pensei que ele vinha aqui. Mas tem coisas, irmãos, na minha e na sua vida, que é o que eu disse, a gente é confrontado. Na vida de Naamã foi o orgulho. Muitas vezes o orgulho, irmãos, as coisas que vêm para nós, para nos purificar, nos curar, através da palavra, Deus nos confronta. Que Deus, irmãos, Ele não vai dar para você a sua bênção antes de curar você. Ele precisa ver o que tem no teu coração. Então, o que tem no teu coração nesta noite? O que no coração de Naamã era o orgulho. Ele precisava ser tratado no orgulho. Então, ele diz assim: mas ninguém vai me atender aqui? Eu não vou. Se fosse assim para dar mergulho, eu ia lá nos rios lá de Damasco. Mais limpo. O Jordão aqui está meio barrento. Não vou aqui não. Até, irmãos, que ele teve que descer do salto. Descer, que eu falo, irmãos, ele teve que se humilhar. E muitas vezes nas nossas vidas a bênção é travada porque a gente não se humilha diante de Deus. A gente precisa ser tratado em algumas áreas. Por isso que eu disse, na caminhada cristã, você vai adquirindo coisas, às vezes, irmãos, que você carrega por muitos anos. Mas como eu disse, hoje é dia de cura, é manhã de cura. Entenda isso, irmãos. E Naamã, ele obedeceu. Ele resistiu um pouquinho, mas ele obedeceu. Os servos dele falaram: Senhor, se fosse para você fazer algo difícil, irmãos, as coisas com Deus, muitas vezes é simples, irmãos. É simples. Eu quando era mais jovem, irmãos, essas represas aqui o Devair sabe disso aí, ó. O Devair já foi comigo. Essas represas aqui da Billings aqui,
né? A gente entrava naquelas represas, irmão, quando às vezes você pisava assim, vinha até aqui de barro. Olha, irmão, só Deus para guardar a gente naqueles lugares lá. Você ia com o barquinho, pegava na balsa ali o barquinho e sumia no meio daquelas represas lá, ia lá jogar a tarrafa lá para pegar umas tilápia na época. E a gente entrava, irmãos, até né, uma coisa tão simples. Fala assim, olha, dá 7 mergulhinhos aí. E aí, na mão, ele obedeceu, irmãos. Outra coisa importante é você obedecer o que Deus está passando para você nesta manhã. Obedeça a Deus. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores. Mas a palavra, ela vai nos limpando. Ela vai tratando nas nossas vidas. O próprio Senhor, lá no livro de João, fala, olha, filhinhos, se pecar tem um justo juiz. Então, pede perdão. Então, são coisas, irmãos, que nós que somos confrontados diariamente pela palavra, porque nós estamos no culto dia após dias aí, semana, 2 vezes por semana, 3. As pessoas que ensaiam o louvor estão direto também. Então, irmãos, você se dá para as coisas de Deus. Então, você sempre está ouvindo a palavra. Mas quando é um tempo de tratamento nas nossas vidas, nós precisamos entender, obedecer, para quê? Para que as bênçãos cheguem na nossa vida. Para você ser curado. Primeiro Deus vai te curar. Deus pode te dar uma casa, mas primeiro Ele vai te curar. Deus pode te dar um carro, Ele vai te curar. Ele pode dar, irmãos, Ele é Deus. Ele pode te curar. Então, irmãos, o Naamã entendeu. E ele se humilhou na presença de Deus. Ele foi lá, foi confrontado. E deu 1 mergulho. 2 mergulhos. 3. Ele foi lá, mergulho não, irmão. Ele foi, 4, 5, 6. No 7º, irmãos, ele subiu purificado. Um homem que chegou lá com lepra. Ele chega, irmãos. Chegou o leproso, voltou curado. Saiu do rio curado. E o mais interessante dessa história, irmãos, para a gente aprender nesta manhã, é que na maioria das vezes que Deus nos limpa, que Deus nos cura, nós somos também salvos. A maioria das vezes, irmãos. Quando chega o ceguinho lá para Jesus, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. O leproso chega para Jesus, eu quero ser limpo. Jesus limpa o leproso. Mas nas maiorias das vezes, irmãos, Deus ainda traz o quê? A salvação. Esse é o maior milagre. Esse homem saiu do Jordão, irmãos, com o coração transformado. Ele saiu de lá, irmãos, limpo. E uma das coisas mais lindas que eu vejo, irmão, no Evangelho, é a pessoa transformada. É a pessoa mudada, irmãos. Isso é coisa linda. A gente teve lá na casa do irmão da Eliene e deram um testemunho tremendo. Uma mulher lá que estava muito tempo com o seu esposo. E aí, irmãos, o esposo dela começou a tomar um negocinho. Só para ilustrar. Ele tomava lá uma cachaçinha lá antes da comida. Foi indo, esse homem ficou alcoólatra. E ela, na presença de Deus. E o testemunho dela, irmãos, quando ela conta, ela fala assim, é um testemunho, irmãos, tremendo. É o que Deus faz. Ela não desistiu do marido dela. 15 anos, irmãos, uma vida terrível. Uma vida do alcoolismo, uma vida de prostituição. E ela espera 15 anos. E o marido é liberto disso. E quem estava lá no culto? O marido dela, com a Bíblia debaixo do braço, louvando e adorando a Deus. Um coração transformado, mudado pela presença de Deus, querido. Deus quer
transformar o teu coração nesta noite. Nós, irmãos, eu e você, todos os dias, nós precisamos dessa mudança na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar, aplaude o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.